Seja bem-vindo ao Luiza Arquituros, um podcast para você que vive a espiritualidade de forma livre. Aqui você vai ouvir sobre autoconhecimento, extraterrestres, expansão da consciência, transição planetária e muito mais. Pegue seu café, chá ou vinho e embarque comigo nessa viagem. Olá, gente! Seja bem-vindo ao Luiza Arquituros. Hoje eu tô aqui com ela, que é a contatada dos arcturianos, faz cura multidimensional, é a nossa querida Alciara, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre como é empreender, como se enxergar como empreendedora holística, como lidar com vendas, que é uma dificuldade nossa. Eu acredito que se você é uma empreendedora holística, provavelmente você também tem essa dificuldade. Hoje a gente vai bater um papo sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos medos, sobre as nossas vitórias nessa área. Seja muito bem-vinda, Alciara. A palavra é sua. Muito obrigada, Lu. Olá, olá, quem está me ouvindo aqui no Luiza Arcturus. Prazer, eu sou a Ciara Franca, como ela me introduziu. Galera lá do Cosmo Consciência, saudações, família galáctica, que bom ter vocês aqui. E exatamente isso, a gente vai falar um pouco sobre essa dificuldade que a gente tem, tanto de compreender o serviço espiritual energético, que acabei de dar esse nome, nem sei se eu posso chamá-lo assim, quanto de também você prover esse serviço, né? Porque uma coisa é o olhar da pessoa que recebe, que busca esse tipo de serviço, e outra coisa é o terapeuta ou a pessoa que traz cursos de expansão de consciência, né? O mentor, o facilitador dessa conexão, porque todo o objetivo desse trabalho espiritual, tanto desse movimento da Terra, é te levar ou nos levar a nos conectarmos com nós mesmos, né? Sempre isso é importante. E a gente, para isso, há um longo caminho. Inclusive, se reconhecer como esse profissional mesmo. Vou trazer essas palavras, assim, bem comuns e bem usadas normalmente, né? Porque a gente estava conversando antes de começar aqui, eu falava com a Lu assim, que para mim é tão gostoso ser terapeuta, é tão bom dar uma aula de espiritualidade, expansão de consciência, é tão prazeroso que eu fico tanto em êxtase que isso é difícil de dar valor, porque a gente tem uns conceitos meio errados do que é um serviço, né? Do que é um trabalho. A gente acha que trabalhar tem que ser duro, tem que ter métricas, tem que ter várias coisas e resultados, né, naquele momento, assim. E aí, quando a gente se vê num lugar onde algo é gostoso, porque, gente, sério, quem já foi atendido por mim ou foi meu aluno sabe o tanto que eu amo, ou se você for lá no meu canal no YouTube também sabe, dar aula, falar disso. Isso para mim é, tipo, a cereja do bolo na minha vida. E a gente precisa também ressignificar, porque a gente não pode mais carregar essa crença de que o trabalho é duro, sabe? Eu não gosto. Tem gente, tem alguns mentores de marketing meu que usam essa frase, todo respeito a eles, mas eu não gosto disso, porque eu acho que a gente pode sim ter um trabalho com leveza, com amor, entrega e ser reconhecido por isso, né, Lu? Sim, sim. Eu já tive algumas experiências em que eu estive ali no campo da pessoa e eu ajudei a desmistificar, a decodificar um sentimento dela, decodificar algo que estava escondido ali. E nossa, foi energizante. Foi incrível. Foi tipo, eu fui no céu e voltei. Eu tava tipo, eu acho que todos os meus chakras se alinharam. Tipo, foi incrível. E eu falei, gente, eu vou fazer isso na minha vida. Só que, gente, tipo, isso foi eu em êxtase falando, eu quero trabalhar com isso. Mas até o meu mental aceitar isso foi outro rolê. Passaram meses depois disso para eu conseguir internalizar isso. Aí depois que eu aceitei, eu ainda tive que lidar com o fato de achar errado cobrar por isso. Porque era tão bom que primeiro, era tão gostoso, era tão incrível ajudar as pessoas. E daí, o que que eu pensei? Eu vou fazer dinheiro com marketing
e daí eu vou atender as pessoas de graça, porque eu não, e eu tinha perfis separados também. Eu tinha um perfil do Luiz Arcturus e eu tinha um perfil de marketing. E daí eu fui e acabei com, juntei tudo e falei, tá, vou trabalhar com marketing nos bastidores, eu ainda trabalho com isso. Mas eu tô focando toda a minha energia em migrar para esse novo nicho. Mas o que que acontece? Eu acho. Eu ainda tenho crença de que é errado. De que é errado vender espiritualidade. Entende? E isso não vem só de mim, sabe? Uhum. Vem de toda uma construção social, vem de ancestralidade, vem de tanto lugar, Vale a gente. pena a gente até lembrar um pouquinho, só para quem está ouvindo, talvez nunca parou para pensar sobre isso. É, você sabe que essa conexão, dessa separação, na verdade, da igreja, do que é político, do que é dinheiro, e essa separação do espiritual foi uma jogada política de controle. Porque assim a pessoa ela teria que dever algo, e aí ela daria toda a força de trabalho dela para o sistema, né, a parte política, organizacional daquele país, daquele lugar onde ela estava, e aí ela não ia atrelar isso com a parte espiritual. Porque você já pensou se antigamente as pessoas falassem assim, olha, você pode dar palestras no palanque e receber moedinhas por isso, ninguém ia querer trabalhar, por exemplo, né? Era uma forma de tipo de manter as pessoas focadas na produção física, material, que o sistema precisa de mão de obra, meus amores. Se você ainda não descobriu isso, eu sinto lhe dizer que você tem que estar errado. Volta, faz umas pesquisas, mas você é uma mão de obra para quem está, de certa forma, administrando o processo, né? Tanto que tem alguns países hoje que não tem mais mão de obra. Os jovens não querem trabalhar e está tendo um maior problema. Você pesquisar, você encontra algo sobre isso também. Então, desatrelar a parte financeira com o espiritual era uma forma de controle. E aí a gente carrega essa crença geracional, que é entre gerações e gerações e gerações do inconsciente coletivo. Inclusive, muitas pessoas ainda carregam hoje e já até chegaram a ter choques. Eu já tive experiência de ter o meu trabalho apontado e falado por elas que eu não podia cobrar porque era um dom que eu recebi isso porque foi essa crença que implantaram, algo que é um dom, você não pode cobrar porque você recebeu como um presente. Mas é o que a gente falou Sim. antes, né? Então, a sua voz você não pode usar porque é um dom. Então, você não Você pode não dar pode aula usar se você for nenhuma, você não pode professor. usar nenhuma habilidade Nada. sua, Exatamente. né? Tipo, porque cada um vem com uma habilidade. Ok, eu vim com habilidade de intuição, clarividência, canalização, eu vim com um monte de coisa aflorada. Tipo, eu não, eu até fico meio coisa, tipo, que as pessoas elas estudam tanto e fazem exercícios para desbloquear essas mediunidades, e o meu meio que desbloqueou sozinho, assim, eu não sei, eu não tive. Foi tudo muito, Passivo. sabe? Foi indo. E daí eu até me Aconteceu. assustava, sabe? De tipo, cara, o que que é isso? Por que que eu tô fazendo isso? E daí, tipo, quando eu ia ver, eu já tava pegando o caderno e escrevendo as coisas, mensagem. E daí, quando eu ia ver, tinha 3 páginas de coisa escrita que eu não lembrava mais. E daí eu ficava tipo, Senhor, meu Deus, será que são os arcturianos ou será que são os reptilianos? Será que eu tô. E daí, tipo, as pessoas normalmente precisam, precisam não, mas elas gostam de fazer exercícios para desenvolver essas técnicas. E daí, tipo, cara, eu recebi isso, eu tenho esse monte de habilidade e eu vou cobrar por isso, tipo, e daí tem essas crenças de tipo, foi algo que eu recebi, foi algo que eu nem precisei fazer exercício para desativar, para ativar, sabe? E daí como é que você lida se todo mundo fala que você não pode cobrar E e tem mas uma você parte quer sua que servir? acredita isso também, né? Que você também foi programado nessa. A gente foi, porque eu também fui. O que a gente estava falando antes era justamente esse processo de se encontrar valor nisso, de encontrar o nosso valor nesse trabalho, que é nesse servir, que é algo tão grandioso quanto qualquer outro serviço, e tão necessário também, gente. A gente agora está acordando para a necessidade do tratamento energético espiritual, mas ele sempre
teve aí. Só que antigamente a gente não conseguia olhar para isso, aí morria sem entender nada, aí passava a vida inteira numa tristeza profunda, tantas e tantas histórias que a gente sabe que era a vida antigamente, que a gente não tinha acesso a esse conhecimento, assim como antes da medicina também, né? Cada etapa a gente vai aprendendo coisas novas para a humanidade. Agora é o processo de despertar espiritual, da necessidade de olhar esse além do que a gente tem vivido, né? Eu ouvi uma coisa essa semana que é na terceira dimensão, você trabalhar com a espiritualidade é um trabalho. Na terceira dimensão, gente, não é, sabe, não é tipo, tá todo mundo aqui evoluído. Não, é um trabalho, sabe? Trabalho tem troca, tem moeda de troca, sabe? A gente usa o dinheiro como uma energia de troca na terceira dimensão, sabe? Só que até isso entrar na nossa mente, até a gente desconstruir que da mesma forma que um dentista cobra para cuidar, para curar ali, né, uma dor de dente, uma inflamação, no corpo físico, um terapeuta ele também cobra para fazer ali a cura no corpo energético, no emocional, sabe? E a gente precisa reconhecer que a gente trabalha com isso e que a gente precisa cobrar para isso. E a gente Exato. precisa também, não é cobrar tipo Sim, migalha em que a ver o gente não valor no consegue. trabalho, né? Aí, o que que adianta você é terapeuta, você vai lá, cura todo mundo, mas você não tem dinheiro para poder comprar comida de verdade, para poder ir para uma academia, para poder ir para um passeio, para um retiro, ficar lá, se conectando com a natureza, você não ter dinheiro para poder usufruir da vida, sabe? E daí você acaba entrando num processo de desgaste, porque não tá em equilíbrio o seu dar e o seu receber. Exatamente. Tem uma lei sistêmica, que é uma das três leis sistêmicas, né? O dar e o receber precisa estar em equilíbrio em tudo, em qualquer relação, em qualquer situação. O tanto que você doa, você também precisa receber. O tanto que você recebe, você precisa doar. Isso daí é a lei de equilíbrio. É simples essa lei. Por exemplo, o universo está sempre procurando entrar em equilíbrio. Sempre. Se você colocar um copo água num copo e ela estiver em movimento, uma hora ela vai chegar e entrar em equilíbrio. Se você colocar dois corpos, um copo quente e outro frio, eles vão se um do lado do outro, eles vão transferir calor entre si até que eles cheguem num ponto de equilíbrio. Isso é uma lei natural, é uma lei dessa dimensão e das outras também, mas aqui a gente consegue ver de forma física isso acontecer. E a gente trocar o nosso serviço, né, nossos conhecimentos, nossas habilidades por dinheiro, que é a energia de troca. Não é o dinheiro, é a energia de troca. Por quê? Porque a gente está dando tempo da nossa vida e você, entendeu? É aquela Energia máxima. vital. Isso, que o dinheiro não é o tempo, né? O dinheiro que você está pagando, não está pagando dinheiro, você está pagando tempo de vida, porque você teve que investir seu tempo de vida para conseguir aquele dinheiro. É a mesma coisa com o terapeuta. E a gente precisa também se especializar, não é só porque a gente veio com esses dons, como muitos. Eu tô falando dons, gente, mas vocês estão entendendo que é sarcasmo, né? Porque às vezes a pessoa ouvindo não vê o rosto da gente, então deixa eu deixar bem claro, assim, porque todo mundo tem habilidades específicas, todo mundo vem com algum papel a desempenhar aqui. Algumas Eu pessoas têm que acredito que todo mundo pode desenvolver. desenvolver todas as habilidades. É porque você ainda não desbloqueou, assim, você provavelmente seus chakras estão tudo entupido, tá tudo precisando de liberação aí, sabe? E nesse lugar, um Hum, terapeuta te ajudaria. Exato, entendeu? Então, se você quer ir abrir seu terceiro olho, você quer ir ver as coisas, quer É um trabalho a meditar. longo prazo também, né? Então, assim, você pode ir meditando em casa, mas um terapeuta vai te ajudar a fazer esse alinhamento energético, sabe? Mas todas essas habilidades, elas podem ser, sabe, adquiridas por todo mundo, porque todo mundo, sabe, isso é natural. Mas alguns vão empregar mais energia que outros. Por exemplo, eu tenho um violão há 2 anos na minha casa e eu sou pisciana, né? Nunca tive ritmo nem para bater palma quando ia na igreja, imagine a pessoa.
E eu tô há 2 anos tentando aprender a tocar violão. Eu tenho facilidade para isso? Não, eu posso aprender, claro que eu posso. Se eu me dedicar muito para isso, eu posso sim, mas eu não tenho a facilidade que, por exemplo, o meu irmão mais novo nasceu já, o bichinho com 2 anos de idade já cantava no ritmo e não sei o quê. E eu falava assim, gente, isso não é dele, ele trouxe isso com ele, né? Porque vem muito inato. Então, algumas pessoas têm mais habilidades para desenvolver a telepatia, porque também já trabalhou isso de outros aspectos do eu dela, né? Aí a gente não vai entrar nesse assunto, senão a gente vai ficar viajando sobre o eu multidimensional aqui, mas para você entender que cada um de nós tem um propósito, e o nosso propósito aqui, Luísa, eu já tô viajando, né? Já tô eu, sou você, você sou eu, Alciara e a Lu, Em Lakeche. em Lakeche. É trabalhar com a espiritualidade, né? Então, foi até o que nos uniu, esse contato com os arcturianos, né? Eles abriram essa porta de conexão entre a gente e a gente viu que tinha muita afinidade por isso. Então, é muito complexo você lidar com o que você sabe mentalmente e com sua raiz, o sistema de crenças, porque a gente está dentro do sistema de crenças individual, familiar, coletivo, e todos esses sistemas são regados a limites, né? A gente se limitar. Então, o que a gente trouxe com esse tema hoje é justamente que a gente meio que acordou para esse limite, assim, que está gritando no nosso ouvido, que a gente tem que expandir, tem que se tornar empresária, tem que entender que a gente é empresário e que a gente precisa investir no nosso trabalho. A gente já investe, mas investir com o olhar de empreendedor, entendeu? E para isso a gente precisa encontrar esse valor, né, Lu? Exato. E eu queria te perguntar, porque mesmo você já tendo curso, mesmo você já tendo lançado, mesmo você já tendo a sua renda ali fixa só com serviços de atendimento com os arcturianos, enfim, com todos os seus serviços, você mesmo assim paralisou, você parou de oferecer os seus serviços, você começou Parei. a achar que não era merecedora daquele fluxo de energia, do dinheiro. Conta um pouquinho pra gente, porque a gente estava Posso falando contar, que disso. inclusive a gente está concluindo isso agora antes, né? As coisas vão chegando, vão se organizando na mente. E eu encontrei aqui hoje nessa conversa o que aconteceu, essa questão do não merecimento. Porque quando eu comecei a trabalhar com espiritualidade, que foi no finalzinho de 2018, eu tinha feito o curso de Reiki, mas eu nem sabia direito que era Reiki, só fui lá porque o universo me quis, né? Jogou eu lá. Depois eu conto a história no dia que a gente vai fazer o podcast das sincronicidades. E, e aí depois, logo, aí eu comecei a me contatar com o meu superior e tal, uma história que eu também já contei um pouco. É, Aí os arcturianos chegaram na minha vida. Tipo, eu despertei para essa conexão com eles através da cura multidimensional arcturiana, que inclusive hoje eu dou o curso. Mas eu fui fazer esse curso também assim, eu quero só lá ver, não acreditava em nada. E aí eu comecei a trabalhar, porque eles me chamaram literalmente, foi um chamado, tipo, vamos trabalhar. E eu não acreditava, e vamos trabalhar. E o que a Lu acabou de contar é isso, de acordar 3 da manhã, eu ficava com a sensação de, ai meu Deus, eu tenho que estar fazendo algo e não estou fazendo. Eu tinha que estar fazendo algo e não estou fazendo. Era aquela sensação de inquietação, que você sabe que você tinha que estar fazendo algo e não estava. Até que a água bateu na bunda e eu comecei a trabalhar, literalmente. E aí começou a aparecer clientes, assim, magicamente, começou a Pelo aparecer pessoas algoritmo do universo. pelo É o ritmo melhor algoritmo que que tem. eles têm, o algoritmo interdimensional. E aí, imagina, ele capta muito mais gente, hein? Pedro Sobral tinha que aprender essa. E a galera do marketing vai entender. Aí, E aí, enquanto era no início, era muito divertido para mim, como eu disse para vocês, é muito legal. E eu tava descobrindo tudo aquilo e eu achava o máximo atender um cliente e fazer, e aí abria e eu via a vida inteira da pessoa assim. E aí eu vi um monte de coisa, telepatia desenvolvendo. Enquanto eu tava no movimento, ai, tô curiosa, quero aprender, o dinheiro fluiu. Fluiu assim, aí eles falaram assim, vai dar o curso, e eu fui dar o curso de cura acturiana, e era super legal, eu dando o curso, tô aprendendo, desenvolvendo, só que eu não tinha trazido o olhar de que era um trabalho. Na hora que eu cheguei no ponto de falar assim, não, isso é um trabalho, ou um servir, né, e que literalmente me coloca nesse lugar de empresária, porque nós somos autônomos, a gente tem o CNPJ para trabalhar,
porque a gente quer trabalhar, né? Tem que pagar imposto, quer fazer as coisas direito também, pra gente ter nossos direitos, pelo menos, né, da nossa perspectiva, né, Lu? Sim. É, na hora que eu enxerguei que era um trabalho e não um negócio, tipo, divertido, tipo, não algo que, uau, tô descobrindo, eu me sabotei. E eu concluí isso agora, antes da gente começar o podcast. Foi onde eu travei. Foi quando eu enxerguei para mim, nossa, isso é um trabalho. Isso é algo que eu tenho que é a longo prazo e eu tenho que sustentar isso para que isso cresça, para que mais pessoas também possam usufruir do que eu tenho a oferecer ao mundo. Aí foi onde eu parei. E aí, que foi no final do ano de 2020 que eu comecei minha primeira mentoria de marketing digital. Agora que eu tô fazendo, ligando os pontos, entendeu? E você fez a pergunta certa para me ajudar a concluir. E aí, no final de 2020, eu já tinha dado várias turmas, gente. Minha vida já tinha transformado. Em 2021 foi só ladeira abaixo nos freios. Eu fui freando, 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 até que esse ano eu entrei em depressão, fiquei 4 meses sem trabalhar, né? E aí, agora fazendo um aparato, tem tudo a ver com o quê? Justamente esse posicionamento de empreendedora, de entender que eu O posso sim merecimento, né? esse O mesmo. eu não posso ser empresária. Eu não É, posso ter o meu negócio, eu não posso ter uma empresa, eu não posso ter um não, negócio estável. Eu eu, posso aqui ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali para pagar as contas, mas eu não posso ter uma empresa. Porque ir lá ninguém para da a minha família tem internet uma empresa. ficar oferecendo toda hora meu serviço, falando toda hora do quanto é bom, como, não. Se você olhar meu Instagram hoje, gente, eu tenho vergonha disso, mas eu olho para isso todo dia porque eu tenho que superar, mas não tem um post falando de qual terapia eu trabalho. E você percebe que Foi estranho, tipo, eu cheguei no. Eu conheci a Alciara pelo canal no YouTube, né? Tinha um vídeo lá, que foi o primeiro vídeo, ela tinha acabado de postar, gente. Tinha alguns dias que ela tinha postado. Era, tipo assim, muito recente. Daí eu assisti o vídeo, mas aí quando eu cheguei no Instagram dela, eu não sabia, tipo, o que que ela fazia. Porque não tinha nada com nada, não tinha pé nem cabeça. ainda não tem, mas isso está mudando. Isso está mudando. Mas é isso, tipo, a gente vai se sabotando, sabe? Eu percebi que, tipo, ninguém na minha família fez nada parecido com o que eu faço. Eu tenho até exemplos de mulheres empreendedoras, mas, tipo, é sempre para pagar conta, sabe? Ninguém fez, assim, algo grande e que ficou ali no mercado, sabe? E teve uma estrutura e caixa e girando e fluxo, esteira de produtos, muito menos no digital, gente. Tipo, no digital nem tem. Então, eu não tenho exemplos próximos, sabe? Primeiro que eu não tenho ninguém trabalhando com espiritualidade. Eu tenho, na minha família, vindo do cristianismo, tem até pessoas que são pastores, né? Pastores, enfim. Mas sempre também tem aquilo de tipo, o servir é gratuito. A pessoa tem um trabalho e daí e fica a semana inteira na igreja e vai para aquela reunião e sai tipo meia-noite, 1 da manhã e volta para casa e tá cansado e o domingo e tipo não tem vida. E daí eu achei que tipo servia ser isso. No entanto que eu achei que eu deveria trabalhar com marketing, ganhar dinheiro com marketing e a minha espiritualidade que estavam me chamando, eu deveria dar de graça, porque foi isso que eu trouxe do cristianismo. Que você doa tudo, você doa toda essa energia ali e você espera que Deus te retribua por isso. E daí, para eu desconstruir isso, sabe? E entender que não precisa ser assim. Eu posso olhar a espiritualidade como um trabalho e eu posso fazer essa troca energética do dar e do receber ser através da energia do dinheiro. E tá tudo bem, eu não tô, é, sei lá, eu nem sei, sabe? É como se eu estivesse tirando o dinheiro das pessoas. É Olha um negócio, que forte isso, sabe? né? E aí você tem que. É o que a gente falou também, né? Antes. A gente tem que enxergar também o que a gente está entregando para a pessoa. O que a gente entrega. Porque o trabalho energético multidimensional
É claro que isso é muito abstrato para muitos de vocês que devem estar ouvindo, se você nunca passou por um atendimento, você nunca vivenciou isso. Às vezes você está chegando aqui agora, mas ele mexe com partes muito profundas do teu eu. Muitas vezes, em um atendimento, a gente consegue trabalhar, não falo só atendimento exatamente multidimensional, mas às vezes uma leitura de tarô mesmo, como a Lu trabalha com tarô, por exemplo. Você abre um nó que a pessoa às vezes está vivendo aquele ciclo repetitivo infinitas vezes. Quando eu falo infinita, vidas após vidas, vivendo aquele mesmo ciclo, e ela ainda não enxergou que aquele ciclo ele está repetindo. Por quê? Porque tem uma coisa que ela não perdoou, algo que ela não aceitou do passado. E aí, num atendimento, a gente vai lá, olha para isso. Desfaz o bloqueio energético, porque existe uma massa energética também que é criada nos traumas, nos processos. E aí a pessoa está livre para viver um novo ciclo, uma nova rota de aprendizagem. Isso é muito profundo, porque tem coisas que a gente repete por muitas existências. Acredito que se você está aqui também, você já deve ter a percepção de que a vida ela não acaba quando você morre. Independente se você chama isso de encarnação, de ciclo da vida, o que você quiser, mas você, enquanto está vivendo essa experiência aqui na Terra, neste planeta, ela é reencarnatória, ela é cíclica. Você volta, né, de uma forma linear de falar sobre isso, e você carrega isso tudo. Então, muitos padrões que você traz hoje, às vezes nem é dessa vida, tanto emocionais quanto físicos, quanto de a forma que você pensa. Você sabia que os seus pensamentos são influenciados por esse campo? Às vezes você tem um pensamento que não foi você que concluiu ele, e ele está lá, rodando na sua E se mente. você também não acredita nisso, é só você ver que às vezes pode ser só dentro do campo energético da sua família, É, no campo sabe? familiar. Às vezes você pode ver que a sua avó passou por uma situação que a sua mãe passou e que você está passando, sabe? Se você não quer acreditar em vidas passadas, que tipo, você e toda a sua família isso estão carregando isso há um tempinho já, olha para o hoje, para sua vida mesmo, sabe? E para a história que você tem das pessoas que vieram antes de você, sabe? Não precisa nem viajar muito É, no coisa. Olha para os padrões da sua família. Vê se não tem nada que está se repetindo. Ou então olha só para sua vida, tipo, no padrão, seja da saúde, ou, sabe, seja uma doença, ou sempre você está tendo alguma doença. Tipo, você cura e daí quando você vai ver, tem outra coisa. Ou no relacionamento, você sempre atrai as mesmas mulheres ou os mesmos caras. Ou sempre acontece alguma coisa ali que segue um padrão. Tipo, olha para isso, sabe? Tá na cara, tá se repetindo porque você tem que resolver isso, entendeu? exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, só para vocês, para exemplificar para as pessoas, né, de repente nunca prestaram atenção nisso, eu venho de uma família de mulheres que fogem das mães. Isso daí é do meu ciclo familiar. E aí o que que aconteceu? Para você entender. A minha mãe, ela foi abandonada pela mãe dela, né? Aí você pode pensar, nossa, a mãe foi abandonada, mas você vê que tá dentro do sistema. Por quê? Porque a mãe dela foi para longe da mãe e deixou a minha mãe e os irmãos com os avós deles e foi embora para São Paulo. Aí no fim das contas, minha mãe ficou longe da mãe dela. Eu hoje moro longe da minha mãe e a minha avó foi para longe da mãe dela. E aí, se eu fosse olhar isso na minha árvore ancestral, muito provavelmente a minha bisavó fugiu da mãe dela, que a mãe dela fugiu da outra mãe, e em algum momento isso se iniciou no sistema. Isso, como eu descobri isso? Numa constelação familiar. Que aí a consteladora olhou e falou assim: Nossa, mas todas as filhas estão brigadas com a mãe. Aí ela olhou para mim falou assim: vocês estão perto uma das outras? Aí eu. Aí minha ficha caiu, porque até então eu não sabia que isso era um padrão. Eu só tava, porque só queria fugir da minha mãe, não queria morar perto dela, entendeu? Então, assim, às vezes um terapeuta ele te traz uma consciência naquele ponto que você nunca percebeu.
Porque você está repetindo um padrão. E aí, o que que eu fiz? Eu estou investindo toda a minha energia, toda não, mas boa parte da minha energia para tratar a minha relação com a minha mãe internamente primeiro. E depois para eu conseguir me aproximar dela. Então, pode falar, Lu, pode falar. Não, é isso, é reconhecer o trabalho que a gente faz como terapeuta e, e também entender quais são os padrões que a gente carrega para a gente ir resolvendo, né? Eu, na minha vida, assim, de me enxergar como empreendedora, eu vejo que na minha família tem um padrão em que a gente empreende para sobreviver. É sempre tipo, a minha mãe começou a empreender para poder colocar comida em casa. Tipo, todas as mulheres são muito guerreiras, minha família é muito, as mulheres empreendem, normalmente a gente não é CLT. Eu vejo que tem um padrão em que todo mundo gosta de empreender. E assim, a minha mãe contou que a minha avó tinha uma barraquinha, sabe, de bairro, e ela vendia as coisas. A minha mãe começou a empreender fazendo roupa, depois ela abriu um restaurante. Eu tenho tias também e primas que empreendem. Normalmente o pessoal trabalha muito com cozinha, fazendo comida na minha família. Depois que minha mãe faleceu, o restaurante ficou com minha irmã e ela continuou esse negócio. Mas a gente sempre empreende, mas não é por escolha. Eu tô fazendo porque eu quero fazer, sabe? Eu não estou empreendendo com a necessidade de eu preciso trabalhar para sustentar meus filhos ou para pagar as contas, sabe? Então, eu vi que tem Isso esse já é uma ciclo quebra muito grande. que todo mundo empreende, mas ninguém vai para o empreendedorismo porque quer empreender. Todo mundo vai para o empreendedorismo porque precisa sobreviver, sabe? Porque precisa fazer dinheiro. E normalmente é porque não tem a parte masculina ali, tem uma negligência na parte do apoio ali, sabe? E daí quando eu identifiquei isso, eu falei, caraca, mano, primeiro eu tô empreendendo em algo que eu amo, que eu me energizo muito, e eu preciso quebrar esse ciclo de sobrevivência. Eu preciso prosperar, eu preciso que seja realmente uma empresa. Eu preciso que tenha caixa, eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar imposto, eu preciso me enxergar como uma empreendedora, sabe, da luz e realmente ser uma empresa, me enxergar dessa forma. E uma empresa faz o que? Vende. Então eu não posso ter criança de venda, eu não posso ter medo de abrir o stories e oferecer o meu serviço. Por quê? Primeiro, porque eu sei que o serviço vai ajudar a pessoa. E segundo, por quê? Porque é isso que uma empresa faz, ela vende. Entendeu? Com Então, assim, é certeza. é muito profundo isso. E a gente tem que estar atento, né? Quais são essas crenças, de onde vem. A gente não vai conseguir cercar tudo de uma vez, gente. Isso também é uma utopia, se pensar que você vai acordar, ai, pronto, agora entendi. Acabou o A meu cura problema. é em espiral, gente. É espiral. A gente vai curar e depois a gente vai ver outra camada e depois Exatamente. outra. E aí a gente precisa estar atento nessas limitações, até porque aí a gente precisa também começar a valorizar o trabalho do outro. Eu falo isso muito importante. Como que a gente valoriza o nosso trabalho? A gente também estava falando antes. É valorizando o trabalho do outro. Então, às vezes, para você é difícil se ver nesse lugar, então, como é que você enxerga o trabalho do outro, da outra pessoa? Ah, tá. Eu consigo enxergar. Beleza, já é um grande passo. Eu consigo ver que o trabalho do outro faz uma diferença na minha vida. Beleza. Agora, traz esse olhar para o seu serviço. Cara, olha a transformação que eu vivo. Eu tô falando agora, eu, Alciara mesmo, não como exemplo, né? Olha como a transformação que eu vivo me conectando com essas consciências incríveis que são meus mentores, né, multidimensionais, que não são só os arcturianos, mas principalmente eles. É, E a minha vida, ela se transformou assim, muito, assim, gente, 1000%. Não tem, não, nesse negócio de mudou 100%, é 1000, é uma coisa exponencial desde que a minha consciência se expandiu para isso.
E tanto isso é verdade que hoje eu tô aqui. Hoje eu realizei um sonho de morar sozinha na capital do meu estado, na beira da praia. Minha casa é 3 quadras da praia, entendeu? Assim, uma coisa que eu sempre quis. Eu morava no interior e taranã, toda aquela história, dividir a casa, república, os móveis tudo velho. E hoje eu tô aqui, eu construí algo que eu achava que eu ia demorar pelo menos mais uns 5 anos para construir no meu serviço, e ainda assim há uma dificuldade em mim. Olha, prestem atenção para vocês verem que não é algo que se aprende do dia para noite, de encontrar esse valor, de conseguir oferecer o meu trabalho com segurança, de ofertar realmente os cursos, porque eu tenho muito conhecimento já, tanto vivencial quanto de estudo. Então, coloca no papel. Aí eu falo isso para você e também me ouço, né? Que a gente está junto aqui nessa jornada. O que que você faz que agrega valor na vida das pessoas? Por exemplo, eu tenho certeza que esse podcast vai pelo menos tocar uma pessoa que ouvir ele. Isso eu tenho certeza, sabe? Isso a gente já vai ter ganhado o nosso tempo aqui, né, Lu? Mas a gente Sim, precisa trabalhar isso, como esse valor, ele está aos meus olhos, porque é o nosso olhar. É ao nosso olhar. Ou vai ficar igual eu, né? Ai, para mim, conversar com a galera multidimensional é uma delícia, não sei o quê. Tá, mas você tem conta para pagar. Você tem cursos para fazer, porque, gente, eu tenho uma tabela de cursos que eu já fiz de investimento, já dá para comprar um carro, de tanto investimento que eu fiz no meu autoconhecimento e desenvolvimento. Entendeu? Então, eu sei que eu não tô aqui avulso, né? Então fala isso para você, olha a tua trajetória e já busca entender. Peraí, calma, não tô aqui no rolê, não tô aqui a Deus dará, né? Independente se seu estudo é espiritual ou não, porque toda a sua trajetória conta. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu fui auxiliar engenheira, fui auxiliar professora e tarará, que eu fui no passado, né? Pode falar, Lu. O sim, sim. que Não, você acha? eu só queria falar uma coisa que essa mentalidade, gente, ela veio da nossa conversa, da nossa troca, porque a gente se tá vivendo a mesma coisa. Então, a minha dica, eu acho que é se cerque de pessoas que vivem a mesma frequência, o mesmo sonho que você, sabe? Eu e a Alciara, a gente investiu em mentoria com alguém que consegue ali olhar para o nosso negócio, direcionar a gente, direcionar no marketing, na estratégia, e a gente está cercada de outras trabalhadoras da luz que fortalecem, que estão ali no mesmo campo de batalha. Então, uma fortalece a outra, sabe? E aí, essa mentalidade empreendedora, ela vai entrando e a gente vai entrando no fluxo, sabe? A gente começa a ter ideia de conteúdo, a gente começa a ter ideia de oferta, a gente começa a ter ideia de produto, a gente fica animada de gravar vídeo, a gente fica animada de fazer oferta, aí a gente, de repente, está gravando um podcast e sabe, é justamente isso, você se cerque de pessoas que estão vibrando a mesma coisa que você. Porque não adianta você ir falar da sua terapia para a pessoa da sua família que não tá nem um pouco interessada e que acha que isso não é trabalho, sabe? Que acha que ser professora de yoga não é trabalho. Que acha que ser taróloga não é trabalho, que ser astrólogo não é trabalho, sabe? Se cerque de empreendedoras da luz também, porque uma fortalece a outra. Busque esses lugares para você aperfeiçoar o seu conhecimento, aperfeiçoar suas estratégias de marketing e, principalmente, invista em outros profissionais, porque você precisa cuidar da sua energia para você estar com energia boa para cuidar dos outros. E é isso. Eu acho que a gente já conseguiu transmitir pelo menos as perguntas, que as respostas aí fiquem com vocês, né? Então, eu espero que esse podcast possa ter virado algumas chavinhas e entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, caso tenha feito a diferença para você, tá bom? É isso, Agradeço, gente. Segue Lu. lá. Cosmoconsciência e Luiz Arquituras. Um grande Isso. beijo, gente. E Beijo. até o próximo episódio.